Fala pessoal, bom dia. Vamos ver se entra alguém aí para a gente conversar. Tem um assunto muito importante para tratar com vocês hoje. Muito importante. Sei que agora é a hora do almoço, né? O pessoal almoçando. Mas é a hora que eu conseguir fazer o vídeo, eu vou fazer o vídeo. Eu quero falar um pouco com vocês sobre estupro de crianças no Brasil. Tá? É um assunto muito grave, gente. Muito grave. Eu estou falando do Brasil porque é aqui que nós moramos, mas isso aí vale para o mundo inteiro, né, pessoal? Essa semana eu estava trabalhando e recebi num grupo de WhatsApp um vídeo, assim, tipo denúncia urgente e tal, e vi que algumas pessoas comentaram assim, meu Deus, né? E não falaram nada, né? Eu falei, o que aconteceu nesse vídeo, né? E entrei no vídeo. Aí aparece um senhor, né, um rapaz assim de óculos e tal, e ele falando das denúncias que ele tem feito lá na cidade de Sobral, no Ceará, né, sobre estupros de crianças em creches, pessoal. Estupro de crianças. Inúmeros casos, inúmeros casos. E quando eu estava ali assistindo aquele vídeo, teve uma parte do vídeo, é um vídeo de 3 minutos e pouquinho, ele fala assim, ó, você me perdoe e tal, assim, eu não lembro assim a advertência que ele deu, né? Ó, me perdoe, mas assim, eu tenho que mostrar isso, é uma coisa grave, né? É ruim de ver, mas eu tenho que mostrar. E aí aparece assim, tipo, com a imagem meia apagada, né? O rosto da criança, enfim. Mas uma cena de abuso sexual de um marmanjo, de um cavalo desgraçado, né? Um filho do demônio, né? Estuprando uma menininha. Devia ter uns 4 aninhos, 5 aninhos a menininha. Aí no final desse vídeo aparecem as palavras da avó, assim, um áudio da avó pedindo justiça. E isso mexeu muito comigo, eu passei o dia todo mal, assim, muito mal, muito mal, muito mal, meu coração assim, pesado, uma agonia, uma dor no meu coração, difícil assim de lidar, de imaginar uma coisa dessas, assim, sabe? Difícil de imaginar. E assim, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque o que eu tenho observado nós, o brasileiro, né? E isso sim é geral, né? A gente está se preocupando com coisas pequenas. E nós não estamos vendo realmente o tamanho do inimigo que está à nossa volta. Eu fiz alguns posts aí no meu Facebook, vocês devem ter visto, falando sobre essa questão do estupro, né? E eu sei que tem um monte de crente que vai dizer para mim que eu estou errado. Mas eu não estou errado. Porque eu não estou seguindo o que eu penso. Eu estou seguindo o que a Bíblia diz. E a Bíblia trata estupro com pena capital. A Bíblia trata estupro com pena capital. E assim, pessoal, eu sinceramente eu não tenho nenhum tipo de misericórdia. Nenhum tipo. Zero. Zero. De misericórdia com alguém que estupra uma criança. Estuprar uma mulher adulta já está errado, já é uma desgraça. Agora, uma criança, que é um ser indefeso, que não tem capacidade de se defender, não tem força para se defender. Então, assim, eu fiquei muito chocado com isso, sabe? Muito chocado. Eu quero ler um texto com você, Deuteronômio capítulo 19. Não. Deuteronômio capítulo 22. Aqui, capítulo 22. Diz assim, ó. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, tá falando de moça, tá nem falando de criança, e o homem a forçar de se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela.
Porém a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte. Né? Então assim, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo, ele tira a vida, assim é este negócio. Pois achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Ou seja, aqui está falando de uma situação de estupro, que a moça foi forçada, né, pegaram ela no campo, estupraram ela, e o texto diz aqui que a pessoa que fez isso deve morrer. Né? Deve morrer. Vamos lá. A violência sexual, gente, é o maior tipo de violência que existe, assim, é uma desgraça. É uma desgraça. A violência por si já é traumática na vida de uma criança. Bater como muitos pais batem, soco na cabeça, chute, paulada, varada, de qualquer maneira, com ira, com ódio, isso é abuso. Né? É diferente de correção. A Bíblia ensina a corrigir o filho, se necessário, com uma vara. Né? Mas a Bíblia não fala que você tem que machucar o filho. Então há uma diferença aí, né? Uma distância entre uma correção e um espancamento, um abuso físico. Né? Em Juízes, no capítulo 19 e capítulo 20, conta uma história de um homem que estava passando num lugar e tentaram violentar esse homem, estava ele e sua esposa. E ele foi socorrido na casa de um ancião ali da cidade, e ele pegou e olha só o que o cara fez, né? Enfim, ele acabou entregando a mulher dele. Os caras queriam abusar do homem, sodomia mesmo, queriam abusar do cara, mas ele acabou entregando a mulher dele ali na confusão. Os caras pegaram a mulher dele, ele acabou entregando a mulher dele. E os caras abusaram dela durante toda a noite. No outro dia ele acorda de manhã, no outro dia de manhã. Ele pega ela no cavalo, ela já está morta, né? E ele vai para sua cidade. Chega lá, ele corta ela em 12 pedaços, que eram 12 tribos. E eles passam pelas tribos, espalhando os pedaços dela. Esse crime, esse estupro, provocou uma guerra. E o povo daquela tribo onde ela morava guerreou contra a tribo de Gibeá e destruiu a tribo de Gibeá. De tão grave que é o negócio. Como a Bíblia trata esse assunto com rigor. Né? Com rigor. E hoje o que eu tenho visto assim no nosso país aqui, por causa desse negócio da pandemia? Você andar sem máscara na rua, tipo, virou crime hediondo. Tem gente que falta te bater. E nós não cobramos as autoridades do nosso país, nós, o povo, muitos por não saber, por falta de conhecimento, muitos por covardia, não quero mexer nesse assunto. E nós não cobramos para que haja penas duras. Vocês lembram que o presidente Bolsonaro falava que eles estavam querendo legalizar a pedofilia no Brasil? Movimento de esquerda, isso vem da esquerda, tá? Você que defende qualquer político de esquerda, vai pro inferno junto com ele. Porque toda essa ideia de revolução sexual, de perversão sexual, toda esta mentalidade de perversão sexual, de esculhambação da vida sexual, de pornografia, de masturbação, esse movimento de esquerda dos infernos, eles até orientam a criança a ser masturbada a partir dos 3 anos de idade nas creches. A cena que eu vi naquele vídeo me deu, assim, eu fiquei o dia inteiro, parecia que eu ia vomitar. Como é que um desgraçado desse tem coragem de abusar de uma criança de 4 anos? E a menininha, tipo, tentando fugir dele, e ele
Meu Deus do céu, cara. Eu não consigo. Desse. Assim, gente. Existem coisas sérias acontecendo no Brasil e o que passa na TV é só uma distração para te enganar. Para você ficar que nem um débil mental retardado, acreditando em tudo que o William Bonner fala. Em tudo que os jornalistas aqui da nossa cidade, Cascavel, falam. Eles recebem para falar e eles falam quem é mandado. Por que isso não é uma pauta importante? Agora o STF abriu uma queixa-crime contra a ministra Damares dos Direitos Humanos. E ela acabou agora de fazer uma lei aí para dobrar a pena de pedófilo. Não tinha que dobrar, tinha que matar essa desgraça. Ai, irmão, que duro. Ai, meu Deus, irmão, como é que você pode falar em Jesus e você falar uma coisa dessa? Vamos pensar aqui. Vamos pensar, vamos analisar. Vamos analisar. A Bíblia conta que Jesus chegou no templo, os caras estavam vendendo, fazendo comércio na porta do templo. Jesus sentou-lhe o sarrafo neles. Essa é a verdade. Jesus sentou-lhe o sarrafo. Pare de ficar romantizando o evangelho. O mundo real é esse. Eu imagino se Jesus surpreende alguém estuprando uma sobrinha dele, por exemplo, porque ele teve irmãos, né? Sobrinha dele. O que ele ia fazer? Ele ia dar um beijo? Então, gente, nós temos que entender o seguinte. As nossas crianças estão sendo atacadas por esse espírito de perversão. Eles ensinam de tudo. É ideologia de gênero, é masturbação, é pornografia infantil. É através de tudo, de aplicativo de celular, de desenho, de filmes, de séries. O tempo todo estimulando a sexualidade. Há pouco tempo, uma Globo fizeram uma matéria, ela falando que o pedófilo ele é um doente. Que o cara o vídeo que eu vi, fazendo o que eu vi ele fazer, que esse cara é só um doente. É só alguém que tem um probleminha. E não faz mal para ninguém. Não faz mal um cavalo desse estuprar uma menina de 4, 5 anos. Não faz mal. Não tem problema. Nós temos que parar de romantizar, gente. Deus colocou o homem na terra para governar e cuidar da terra. E cuidar bem. Então, se nós sabemos desse tipo de coisa, nós temos que ir até as últimas consequências. A lei no nosso país precisa mudar. O Bolsonaro, uma coisa que me fez assim acreditar no Bolsonaro foi quando eu vi ele defendendo, porque ele fala, naquele vídeo que ele fala, canalhas emboscando crianças nas escolas. Canalhas 1000 vezes. Ideologia de gênero, sei o quê, né? Aí ele fala ali, ele faz um discurso em proteção das crianças. E agora a ministra que está combatendo aí a pedofilia, porque ela foi uma vítima também de pedofilia. Ela sofreu abuso na infância. Hoje o Supremo Tribunal Federal quer derrubar ela. Notícia crime contra ela. Olha só o absurdo. Vocês estão entendendo, gente, com as forças que nós estamos lutando? Nós estamos lutando com gente que tem pacto com o demônio. Aqueles 11 ministros que estão lá. Aquela gente tem pacto com o demônio. Eles não têm compromisso algum com a verdade, com a justiça.
com a justiça. Como é que eu vou abrir uma notícia, uma denúncia crime contra a ministra que está defendendo crianças de serem estupradas? Veja o absurdo. E as pessoas estão preocupadas com o seu colega que está do lado, que está sem máscara na rua. Veja o nível de cegueira, de estupidez que o povo chegou. Você acha mesmo? Deus não vai descer do céu aqui para punir o pedófilo, o estuprador. Deus não vai descer do céu, cara. Quem tem que fazer isso é o homem que ele colocou aqui, com inteligência. Como diz aquela frase, quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Por que a gente foi aprendendo a ter tanta passividade, tanta conivência com esse tipo de erro? Com esse tipo de desgraça na nossa sociedade? Por que nós não despertamos do sono? Eu vou falar para vocês, esse negócio mexeu demais comigo. Essa semana eu chorei demais. Chorei. Porque eu tenho uma filha de 6 anos, cara. Tenho sobrinha. Que Deus me livre de acontecer um negócio desse na minha família. E Deus me livre, cara. Porque o cara vai ter que fugir de planeta, cara. Porque eu vou achar ele. Cara, não tem lógica, cara. Não tem lógica um negócio desse. Não tem lógica. A gente não perceber o perigo que nós estamos. E o foi assim, o único cara que eu vi realmente enfrentar essas coisas, essas questões e falar abertamente. Esse movimento de esquerda aí, eles têm uma ideia que é o seguinte: se você surpreender um estuprador estuprando uma criança, tá? Você não tem que levar ele para a delegacia, não. Você tem que pegar ele, tá lá penetrando lá numa criança de 3, 4 anos. Você não pode levar ele para a delegacia. Tem que levar ele para uma clínica psiquiátrica. Sério mesmo? Então agora é só se fingir de doido que tá tudo bem. Aí você pode fazer o que você quiser. Pode roubar, pode matar. É assim mesmo. É essa a justiça que a Bíblia fala? Essa é a justiça que a Bíblia fala? Não, essa não é a justiça que a Bíblia fala. Jamais Deus vai ser conivente, passivo com o abuso a uma criança. Seja quem quer que seja, muito mais a uma criança. Jamais Deus vai ser benevolente com um negócio desse. Não existe base na Escritura para defender uma situação dessas e falar, não, Deus está errado. Pena de morte? Não, Deus está errado. Nós temos que falar sobre isso, pessoal. Se nós temos a rede hoje, a internet, para a gente falar, porque a TV, ela fala que isso é errado, que isso é desumano. O cara vai lá, estupra uma criança, aí se você defender pena de morte para ele, você está sendo desumano. Você está sendo radical. Eles não vão falar que radical é o cara que estuprou. Radical sou eu que quero que ele morra. Realmente quero que ele morra. É o que está no meu coração. Não vou ficar aqui falando meias palavras. Quero que ele morra, que se exploda. Porque não vem com esse papo que não sabe o que está fazendo. Sabe sim. Sabe sim.
O que eles estão querendo, fazendo propaganda disso, é normatizar a pedofilia. O Bolsonaro tem denunciado isso aí, ó, há muitos anos. Teve aquela vez que o Magno Malta fez a CPI da pedofilia. Naquela época a Damares, eu acho que era assessora dele. E muitas coisas eles descobriram. Isso aí é uma rede grande no mundo inteiro, gente. De abuso infantil. De abuso sexual infantil. E aqui no Brasil isso está acontecendo lá em Sobral, no Ceará. E esse senhor que eu falei, que ele postou o vídeo, eu vou colocar na descrição aqui o endereço do canal dele, porque esse homem é um corajoso, cara. O Wellington Macedo é o nome do canal dele. O Wellington com W-E-L-L-I-N-G-T-O-N, Macedo. Tá? Nós precisamos divulgar o trabalho desse senhor aqui. Um guerreiro, esse cara está correndo risco de vida, correndo risco de morrer, de ser assassinado, porque ele está denunciando estupro dentro de creches, homens desgraçados, professor estuprando menininho de 4, 5 anos de idade. E o pessoal informado, a galera moderna, eles estão preocupados porque que minha máscara está abaixo do nariz. Meu Deus do céu, você não tem um pensamento coletivo. Você não respeita as pessoas. Sério mesmo que a TV está dizendo que é isso que é preocupante? Você está acreditando nisso? É isso mesmo? Eu estou te dando... A TV não fala. Esse cara aqui... Esse cara é um herói. Esse cara aqui tinha que ter espaço na TV aberta para falar, para mostrar. E para fazer a sociedade se mobilizar e exigir que mude a lei. E não tem que, tem que passar por um processo, 2 anos fazer uma lei. Não. É o povo. É o povo que manda. Mas sabe por que a gente não sente isso? A gente não sente essa urgência? Porque não aconteceu dentro da casa da gente. Porque é uma coisa distante, porque a gente não viu acontecer com a gente. Então a gente acha que isso não é verdade, que não acontece. Sei lá o que passa na cabeça. Mas a gente não se sensibiliza, a gente não tem empatia pelo sofrimento dos outros. Imagina como fica a memória e a vida de uma criança que passa pelas situações do abuso do vídeo que eu vi, cara. Sinceramente, cara, eu passei muito mal, cara. Ontem eu chorei demais, chorei. Falei, meu Deus do céu, que mundo é esse, cara? Que mundo é esse que nós estamos vivendo, cara? Sinceramente, cara, eu não consigo imaginar como é que um monstro desse faz isso com a criança, cara. Não consigo imaginar, cara. Como é que pode a pessoa ser tão mal, cara? E o pior é que os caras, movimentos de esquerda, você que defende a esquerda, vai pro inferno com a esquerda que você defende. Tá? Você que defende movimentos de esquerda, é eles que defendem essas pautas, tá? Mas eu sou contra. Não interessa se você é. Se você está apoiando o movimento de esquerda, isso faz parte de várias pautas que eles têm. Você está fortalecendo eles a aparecerem, a crescerem, você está divulgando. Mas eles querem dividir as coisas com os pobres. É mentira. É mentira. Eles não estão nem aí para os pobres. Queridos, eu não sei se eu consegui transmitir aqui o que eu quis transmitir, tá? Eu até peguei a história aqui. Vou tentar salvar aqui o vídeo, né? O texto aqui que fala como os povos, né? Povo grego, povo no Egito, na Síria, Babilônia, isso fazia parte da cultura, estupro de criança. E essa coisa mudou com o povo de Israel.
com o povo que recebeu a revelação de Deus, a Escritura. E uma nação aqui foi destruída. Eles entraram em guerra por causa de estupro de uma mulher, que foi estuprada até a morte. Os caras fizeram guerra, meu. Foram pro cacete. Entende? Então, assim, é o povo do Ocidente, o povo que recebeu a Escritura, o povo de Israel, né, recebeu a Escritura e recebeu a orientação de Deus de como tratar esse tipo de pecado. Pecado sexual, estupro, violência sexual. Com rigor, sem piedade, não tem piedade. Ah, mas por que não sei o que? Não, para com isso. Ó, infeliz, você estuprou, você tem chance de se arrepender, você morrer e ser salvo. Mas você vai morrer. Eu não conheci nenhum pedófilo até hoje que mudou. Pelo contrário, hoje eu vi um outro caso ontem, um cara que tinha sido preso, foi solto, ele já era um estuprador, foi solto e estuprou uma menininha de 8 anos. Aí viu um outro caso de um religioso, fala pastor. Aí você viu lá o tipo do cara, que pastor, que lá, pastor estuprou, não sei o que, lá no Amazonas. Aí o que acontece? O cara já tinha sido condenado por estupro. O que esse cara tá fazendo na rua? Você tá entendendo? Você tá entendendo o que eu tô falando? Ele já tinha sido condenado por estupro. Agora ele estuprou de novo. Por que ele estuprou de novo? Porque ele tá na rua. Porque ele não tá preso. Entendeu? Se ele tivesse sido condenado, essa pessoa que ele estuprou agora, uma menininha de 9 anos, não teria sofrido o que está sofrendo. O cara pode destruir a vida de uma criança dessa pro resto da vida. A pessoa não se recupera. Porque o estupro é uma violência, assim, das piores que existem. Eu acho que é o pior tipo de violência. Então, gente, vamos despertar nossa mente, sabe? Vamos pensar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Não vamos nos calar diante de situações como essa. As nossas crianças estão correndo perigo dentro de creches, dentro de escolas, sendo estupradas por professores, por monitores. Eu não estou aqui satanizando monitor e professor, não. Eu, graças a Deus, onde eu estudei, nunca tive problema nenhum com professor nenhum. Nunca fui molestado, nunca aconteceu nada além do normal. Ele ir lá e dar aula dele. Graças a Deus. Mas o Brasil é muito grande. Sempre aparece casos como esse. Eu vou publicar aqui no Facebook essa história aqui da Bíblia que eu te falei. É um material bom para você ler, para fazer você construir um raciocínio, tá? E vou colocar aqui também na descrição, aqui no comentário desse vídeo, vou colocar aqui o vídeo do seu Wellington Macedo, tá? Esse homem é um guerreiro, vou orar pela vida desse cara, porque ele está correndo risco de vida, né? Por estar fazendo as denúncias que ele está fazendo. É muito grave o que ele fala, muito grave. E ele tem as provas, tem documento, tem filmagem, não sei como que conseguiram essas filmagens, enfim. Mas a coisa não avança, não tem punição, enfim. Infelizmente nós vivemos num país sem lei, né, e tem gente ainda que continua defendendo o partido político. O país chegou nesse estado por causa dos partidos políticos. Tá? O país chegou nesse estado por causa de partido político que engana o povo, ilude o povo, e o povo gosta de ser iludido. Também o povo tem responsabilidade porque gosta de ser enganado, gosta de ficar ouvindo promessinha, né, mentira. A única coisa que você
tem que ter liberdade para cuidar da sua vida. E o governo não te atrapalhar, não incomodar você. Você ter liberdade para você trabalhar, para você cuidar dos seus filhos, da sua família, você cultuar. É isso. Ter sua liberdade. E mais nada. Nada além disso. Qualquer coisa que o governo falar que vai te fazer, que vai te dar, é mentira. É coisa de mentiroso, de socialista mentiroso. Entende? Beleza? Nós temos que depender de Deus. Vamos orar pelas nossas crianças. Eu estou chocado com essa história. Ontem eu passei o dia mal também, não consegui fazer nada. Porque isso mexeu demais comigo. Mexeu demais com a minha cabeça. E eu vou usar mais o meu canal aqui para falar sobre isso. Tá bom? Deus abençoe você, que Deus proteja as nossas crianças. Que Deus guarde aquela menininha que sofreu aquele abuso que eu vi. Que Deus proteja aquela criança. Que Deus tenha misericórdia daquela família. Que Deus faça justiça naquela família. Que Deus socorra aquele povo. Coloque pessoas ao lado para dar por elas. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Beleza, queridos? Deus abençoe a todos vocês. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.